Olá, bom dia a todos, meus amores. Estamos nós aqui, mais uma vez, para a aula de evangelização do Grupo Pré-Jovem Luiz Sérgio, aqui no YouTube do Centro Espírita Casa do Caminho. A aula de hoje é biográfica. Vamos estar falando sobre Ivone do Amaral Pereira, espírita, que marcou aqui o cenário espírita brasileiro, com as suas obras, com todo o seu trabalho voltado para a caridade, para o espiritismo e principalmente para o trabalho de amor de Jesus Cristo. Antes de eu começar, vamos começar com a nossa prece, como sempre. Então, convido vocês para, junto comigo, fecharem os olhos. Vamos fazer uma breve prece. Senhor, obrigada por mais essa aula de evangelização. Deus abençoe a todos aqueles que irão assistir a aula conosco. Abençoe a todos os nossos jovens, que Jesus Cristo esteja conosco, abençoando a nossa semana. Possamos então iniciar a aula de evangelização dessa manhã de sábado, que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então iniciar o nosso estudo de hoje. Bom, pessoal, a Ivone do Amaral Pereira é essa senhora que vocês estão vendo aqui na foto do lado. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas numa cidade mais do interior, não aqui na capital. Ela nasceu em 24 de dezembro de 1900 e ela faleceu em 1984, tá? Ela foi muito importante para o cenário espírita brasileiro, porque além dela ter escrito obras, né, livros que são muito importantes hoje, ela também desenvolveu um trabalho mediúnico muito sério. Assim como Chico Xavier, a gente já falou aqui, e outros espíritas que também marcaram aqui a nossa história. Então, falando um pouquinho da vida dela, a Ivone, ela nasceu então nesse lar. Ela nasceu já num lar espírita, o pai dela já tinha contato com a doutrina espírita. Ela conta que muito cedo começou a participar das reuniões espíritas e o pai dela, se eu não me engano, com 12 anos, deu para ela ler o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, assim como vocês já estão tendo aulas, né? Na época, talvez não tivesse aula de evangelização igual vocês têm, mas ela já tinha contato com esses livros, né? Com todos os ensinamentos ali kardecistas do Evangelho. A Ivone, ela não desenvolveu a mediunidade assim, como se ela não tivesse, e depois ela começou a ter. Ela sempre teve. Ela conta que já criança, 4 anos, 5 anos, ela já via os espíritos, né, principalmente os mentores dela, e conversava com eles como se, né, estivesse vendo uma pessoa encarnada. E o que também não foi fácil para ela, porque o principal mentor dela era o Charles, que tinha sido pai dela na última encarnação e tinha outras ligações de outras vidas, são espíritos que já vinham se acompanhando, e nessa última encarnação dela ele veio como mentor. E ela via nele ali a figura de pai, então ela teve alguns conflitos, até familiares mesmo, para conseguir reconhecer e atualizar a família dela encarnada, que estava recebendo ela. Eu imagino que para uma criança deve ter sido bem difícil, né? E estranho. Mas então ela desde muito cedo já tinha essa vida mediúnica muito, muito claramente desenvolvida, né? E não só o Charles, que era esse mentor, ela também teve contato com outros espíritos bem conhecidos, como o Tolstói, Bezerra de Menezes, com quem ela também escreveu livros juntos, também mentorava ela. Outros nomes também conhecidos, talvez vocês não conheçam, mas não tem problema, só para vocês conhecerem agora. Roberto Canalejas, com quem ela também escreveu livros. Também teve depois o Camilo Castelo Branco, que eram figuras conhecidas aqui do Brasil. E com o Chopin também, pianista também muito famoso. Também em algumas biografias contam que ele era amigo espiritualmente dela, né? Mas com quem ela também já teve encontros e conversas. E aí, como eu coloquei, né? Ela teve uma infância muito sofrida já por causa da mediunidade, mas tudo isso tem uma razão. E eu já vou contar para vocês por quê, né? Nossa, por que uma vida tão
tão sofrida, já com tantos fenômenos mediúnicos, por que que isso acontece? Isso é legal da gente entender. Mas depois ela foi amadurecendo e foi aprendendo a lidar melhor com essas questões dentro do possível, né? Ela teve uma infância muito humilde, muito pobre, o pai dela não tinha muitas posses. Depois ela nasceu no Rio, depois eles moraram um tempo em Minas, depois ela volta para o Rio já mais velha. Começou a trabalhar muito nova, não terminou a escola, fez só até o primário. Também já trabalhou, como eu coloquei, com costura, bordados, coisas que eram acessíveis na época. Gente, lembrando que ela nasceu em 1900, né? Para que ela pudesse ter alguma ali fonte de renda. Mas na verdade, sim, o grande trabalho dela, a grande dedicação da vida dela foram os trabalhos na caridade, o trabalho mediúnico no cenário espírita. Uma curiosidade sobre essa questão mediúnica da Ivone é que ela sofreu de vários episódios de catalepsia, que é quando a pessoa parece que morreu, mas ela não está morta. E já desde o primeiro episódio dela, ela tinha nem um ano de vida ainda, ela era bebezinha, e a família realmente achou que ela tinha morrido, ela já estava com o funeral pronto, e a mãezinha dela fez uma prece a Maria de Nazaré, e ela conseguiu voltar a tempo antes de ser enterrada, assim, ela conseguiu ser acordada a tempo. Senão, muito provavelmente, poderia ter acontecido uma coisa ali fatal dela ter sido enterrada e, infelizmente, não ter morrido de verdade. Mas antigamente não se tinha, né, métodos para avaliar isso igual hoje a gente tem. Só que depois se tornou uma questão mediúnica para Ivone, porque ela conta que, depois já adulta, ela conseguia espiritualmente continuar acordada. Então, ela lembrava dos lugares e das cenas que ela via, e isso ajudava para que depois, quando ela acordasse, ela relatasse isso nos livros que ela escrevia junto com os mentores dela, né? Então, como eu falei, ela se dedicou ao trabalho espírita. Além desses livros que ela escreveu, que são super importantes, ela também trabalhou muito tempo em passe de cura, receitando remédio para os doentes junto com os espíritos como do Dr. Bezerra de Menezes, e outros trabalhos importantes no meio espírita, né? E aí eu coloquei aqui como destaque que um dos principais trabalhos dela até hoje, né, porque ela desencarnou e conta-se que, acho que em 2 semanas ela já estava já tinha dado uma mensagem no centro, ela já começou a trabalhar no plano espiritual, né? Tamanha a lucidez que ela tinha da vida espiritual, né? E ela ajudava principalmente suicidas, espíritos obsessores e obsidiados. Ela tinha um trabalho bem importante com esses nossos irmãos que estavam em grande sofrimento. Um grande exemplo que a Ivone deixa pra gente na sua vida é que ela aceitou tudo com muita resignação. Ela entendia que tudo que ela passou nessa última encarnação dela, tanto o sofrimento e a necessidade de dedicação ao trabalho da caridade, era uma oportunidade de reparação para ela. Ela também, não sei se, acho que foi a primeira, se eu não me engano, espírita a revelar em livros as suas encarnações anteriores, que são 3 livros muito famosos dela que eu vou mostrar para vocês em seguida. E ela conta esse desdobramento encarnatório de 3 vidas dela, onde ela infelizmente fracassou nas missões que ela tinha e no último, inclusive, também se suicidou. E o que levou ela nessa encarnação como Ivone Pereira ter essa oportunidade de reparação de tudo o que ela precisava reparar com a lei divina, né, com as leis de Deus, através da caridade e do auxílio ao próximo. E ela passou por tudo isso de forma muito, assim, aceitando muito, tanto que algumas pessoas chamam ela de heroína silenciosa, porque ela não se queixava de nada do que ela passava. Ela verdadeiramente entendia que tudo tinha um propósito. Ela era ajudada pelos mentores dela para que ela também conseguisse esse sustento moral, né? Porque ela não queria e não podia falhar novamente. Ela sabia que a oportunidade que ela estava tendo era muito preciosa. E ela conseguiu realizar todas as tarefas que ela tinha previstas para essa encarnação, né? E por isso que ela é um grande modelo para a gente.
ela própria, a vida dela, os ensinamentos que ela deixou, a disciplina dela enquanto espírita, entrega ao bem e ao amor ao próximo. E ela foi fundamental também com os livros que ela trouxe para a gente, para que a gente possa compreender melhor aspectos doutrinários, por exemplo, sobre mediunidade, sobre obsessão, sobre processos de reencarnação, né? Fazem a gente refletir bastante sobre tudo isso. Então, só para finalizar e vocês conhecerem assim as capas, né, da Ivone, quem sabe um dia vocês vão ter contato, eu espero que sim, quando vocês estiverem se sentindo prontos para embarcar em leituras aí mais profundas do kardecismo. Sei que alguns que estão assistindo são muito novos, outros já estão mais velhos, né, mais adolescentes, já podem estar tendo contato com esses livros. Temos aí esses 3 de cima, são os livros que ela conta a vida dela, das últimas encarnações. Depois não são só esses que ela escreveu acho que mais de 20 livros. Então, tem Memórias de um Suicida, que é muito famoso, segundo Chico Xavier, é um dos livros mais importantes do Espiritismo pra gente. Dramas da Obsessão e a Tragédia de Santa Maria, que também são livros que trazem aspectos importantes da nossa doutrina kardecista, tá? Então é isso, pessoal. Uma aula para vocês serem apresentados a essa grande espírita que nos deixa esse legado aí de aprendizado mediúnico, de aprender a lidar com a nossa mediunidade, legado de caridade, de amor ao próximo, desse trabalho com tanto afinco, com tanto amor na seara do Cristo, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para encerrar. Convido vocês novamente para fecharem os olhos junto comigo. Jesus amigo, Jesus amado, obrigada por essa aula. Possamos todos estar amparados com o teu amor, com o amor de Deus Pai misericordioso, que Luiz Sérgio, nosso mentor, possa estar conosco, nos amparando hoje, agora e sempre também. Que assim seja, graças a Deus. Que vocês possam ficar em paz essa semana e nos vemos presencialmente semana que vem. Combinado? Um beijo grande a todos. Tchau, tchau.